Esses trechos foram expandidos, tirados de um diário escrito entre um gole e outro. Dia 1. Não sei por que comecei a escrever isso. Talvez seja um último clamor por sanidade, uma âncora jogada no mar revolto de autocomiseração. A tinta no papel parece mais concreta do que a minha própria existência. A caneta escorrega como uma extensão da minha mão que treme, deslizando com muita dificuldade. O tremor não é novidade alguma, mas hoje ela está mais forte, como se meu corpo rebelasse contra a minha própria vontade. Começou com um pequeno tremor. Os dedos dançavam disfarçados, me obrigando a segurar o copo com um pouco mais de força. Agora, no entanto, se tornou um terremoto particular, que me lembra de cada gole que tomei, de cada noite perdida, de cada parte de mim que eu perdi. Hoje a solidão me pregou uma peça particularmente cruel. Juro que ouvi a voz dela, a melodia suave do seu bom dia, estava ecoando pelo meu corredor. O som dos chinelos arrastando no chão, a risada abafada que soltava quando via algo engraçado pela TV. Lembrei-me que fui, ou melhor, que eu sou ainda um professor de história e um dos bons, pelo menos eu acho. Por um segundo meu coração acelerou, com a esperança tola que se reacendia. Corri lá para a porta pronto para um abraço, para pedir perdão por tudo e para todos, finalmente voltar no tempo. Mas o corredor estava vazio. Os ecos da voz dela eram só fantasmas da minha memória. Ela se foi já vai fazer 10 anos, mas antes de ir dessa vida que Deus lhe deu, eu já tinha perdido da minha. A garrafa de uísque foi a única companhia que me restou, e ela já está pela metade. Ou talvez seja eu quem esteja. Difícil dizer quem se esvaziará primeiro. Dia 3. A data na tela do celular saltou para mim como um soco no estômago. Minha filha está fazendo 26 anos. Eu lembrei. A memória dela é a última lembrança que eu ainda tenho, que o álcool não conseguiu corroer. Lembrança daquele rosto lindo cintilando na minha frente. Uma voz da razão no fundo da alma diz que é para eu ligar para ela, para tentar pelo menos uma vez. Mas a vergonha é um muro alto demais para ser escalado. O que eu diria para ela? Feliz aniversário, minha filha, daquele que sempre falhou com você, daquele que fez você chorar tanto quando não se arrastou suficientemente rápido para suas apresentações da escola, ou daquele que conseguiu chegar a tempo na sua formatura e que te deixou feliz por isso, mas que momentos depois se urinou inteiro na frente de seus amigos, tomado de embriaguez no dia mais feliz de sua infância. Eu me lembro sempre, mas as palavras se perdem na minha garganta, sufocadas pelo peso de tudo que causei a ela. Encontrei uma foto antiga da minha filha, ela ainda criança com apenas um dente à mostra, um sorriso totalmente banguela. Aqueles olhos me viam como um herói, um gigante invencível, capaz de afastar todos os monstros do mundo. Você é o melhor professor de história de todos, papai. Ela repetia aquilo que os alunos do ginásio diziam quando me viam no pátio ou no corredor. Eu podia ver orgulho nos olhos da minha pequena. Me enxergava com um amor tão puro, sem julgamentos, um amor que eu nunca mereci e que no fundo eu não soube preservar. A lembrança daquele olhar às vezes é uma tortura na minha alma. Hoje eu não sou mais o herói nem um gigante, sou apenas a sombra do homem que um dia ela tanto se orgulhou. E a dor de saber disso é mais forte que qualquer ressaca que tive na vida. Dia 6. Fiquei olhando minha mão por 20 minutos, fascinado pelo corte que a atravessava. Um traço vermelho e profundo, com a cicatriz ainda em formação. Eu sequer me lembro de onde veio isso, quando ou como. Isso acontece muito. O corte é real e a dor também, mas a memória que o gerou está perdida em algum lugar entre um gole e outro. A bebida tem esse poder perverso, não é mesmo? Apaga as memórias ruins, os arrependimentos, as palavras não ditas, os fracassos que me assombram, mas no processo ela acaba levando as boas também. Risadas, conversas, abraços calorosos. O que sobra é apenas esse vazio, um buraco, onde o único som é o de copo de vidro sendo colocado numa mesa de madeira. O som da solidão se solidifica em cada gole.
Hoje é dia 9. O bar do seu Nivaldo infelizmente fechou. Eu fui até lá e vi as correntes enferrujadas na porta. O aviso de fechado pregado na forma torta na parede, em seguida de uma palavra luto. O senhor velho, a quem a propósito eu devia algum dinheiro, partiu. Aquele bar era um confessionário para mim, e ele um velho amigo. O lugar onde a vida real parecia menos real, se pode entender. Eu ia até lá desde que comecei a beber. Sabe o que é você ver o lugar onde se escondeu a vida toda ser fechado com uma corrente? É como se um último respiro fosse dado à deriva no meio do mar. A sensação é de desamparo, de que não há mais nada para onde ir, de que o fim do poço existe e que você o alcançou. Me deu uma vontade muito grande de chorar, mas eu não chorei. Eu me conheço. Em vez de liberar a dor, eu a enterrei ainda mais fundo. Fui no bar do concorrente, aquele que não pendurava bebidas, fiado só amanhã. Ele dizia numa placa com o senhor bem-humorado desenhado nela. Comprei uma garrafa com aquilo que sobrava do meu benefício. Ainda é dia 9. O mês está só começando e eu não tenho mais um centavo. Dia 10. Hoje eu tentei parar. Fiquei 6 horas sem beber. O tempo se esticava e cada minuto parecia uma hora inteira. E cada hora uma eternidade. O suor frio escorria pelas minhas costas. As mãos coçavam como se formigas estivessem andando sob a pele. Minha boca seca pedia por um gole a mais. Sentia o gosto do passado voltando. Uma vida que eu não queria enfrentar. Solidão, sabor do arrependimento, som do silêncio na minha casa. A abstinência me forçava a confrontar uma realidade que a bebida mascarava por anos. Fraco como sempre, voltei a beber, apenas 6 horas e 30 minutos depois. O gole do uísque desceu queimando, mas era um calor que eu conhecia e que anestesiava a dor que eu não conseguia botar pra fora. Dia 12. Hoje eu sonhei com meu pai. Ele me dava uma bronca, como fazia na minha adolescência. No sonho ele não estava zangado, mas chorava. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, caindo em cima de mim, como uma chuva salgada de decepção. Acordei com o rosto todo molhado. Dia 15. Hoje a moça do mercado me chamou de vovô. A palavra veio feito uma bigorna me esmagando. Eu ri para aquela mulher, uma risada vazia, sem alegria nenhuma. Depois fiquei em silêncio olhando para o meu reflexo na janela de um carro do estacionamento. Vi que envelheci décadas depois de parar de lutar. Meu Deus, isso não aconteceu com os cabelos brancos nem as rugas que chegaram, mas sim quando eu me entreguei, quando parei de tentar deixar essa vida miseravelmente triste. Dia 16. Uma mulher me mandou uma mensagem curta, direta, sem rodeios. Você tá vivo? Uma pergunta que parecia mais uma checagem do que preocupação. Uma tentativa de verificar se eu ainda existia. Respondi imediatamente. Quase. Quem é? Silêncios depois ela respondeu. Lídia, onde é que você tá agora? Eu nem sabia quem era, mas respondi para ela assim mesmo. Certamente me conhecia. No Largo de São Francisco. Não veio mais nenhuma resposta. Mais tarde dormi de tão bêbado que tava. A consciência me permitia apenas alocar o Motorola no estilo tijolão que eu tinha, enrolado numa camiseta do Guns que eu usava como um travesseiro. A sombra dela escureceu à minha frente. Quando abri os olhos era a tal mulher, a tal Lídia. Lembrei-me que ela era minha irmã. Dia 18. Tem um cachorro de rua que ela recolheu semana passada e tá aqui do meu lado. Não sai de jeito nenhum. Acho que me vê como outro animal recolhido. Olha para mim com certo afeto. Olhos que parecem ver o fundo da minha alma e que entende a dor sem a necessidade de palavra alguma. Acho que ele sentiu a minha solidão. É engraçado como os bichos sentem e não julgam. Queria ter nascido no mundo animal. Dia 20. Hoje eu consegui me olhar no espelho e me ver limpo. Não foi um olhar rápido, foi um olhar demorado. E por um segundo juro que vinha a mim mesmo de novo. Lembrei-me de quando eu ainda tinha 9 anos e tinha todos os dentes da minha boca. Sorria diante da minha avó.
Ela passava a mão nos meus cabelos e me dizia: "Você vai ser alguém muito grande, menino." E eu acreditei. Acreditava naquilo com toda a força da minha alma infantil, como se achasse que aquela mulher não mentia, ou que ela fosse uma profetisa. Acreditava que o mundo era vasto e cheio de oportunidades para mim. Uma pena que ela estava mentindo. Dia 23. Estou com muito medo, não da morte, porque ela me parece um alívio, um fim para essa dor que me acompanha há anos. Mas tenho medo de morrer sem que ela aceite vir me ver. Lídia tem tentado há 2 meses o contato com minha filha, mas ela anda muito ocupada. Tenho medo de que a minha vida acabe em silêncio sem que eu consiga dizer para ela tudo o que eu tenho para dizer. Dia 25. Li tudo o que escrevi até agora. Há mais verdade nessas poucas páginas do que nos últimos 20 anos da minha vida. A caneta e o papel são os únicos que me ouvem de verdade, os únicos que não me julgam e os únicos que não me abandonaram. Lídia veio atrás de mim aqui na igreja, acredita? Não confia em mim. Pensou que eu estava recaindo, só que eu não estou. Também não nego que o boteco ali do lado na praça não deixa de gritar pelo meu nome. Mas eu quero um último dedo de prosa com o menino Jesus, antes dele vir me recolher. Eu sei que tá chegando o meu dia. Minha filha ainda não desocupou para vir me ver. Dia 27. A bebida me afastou de todo mundo mesmo. Deixou-me sozinho, mas nunca sozinho de verdade. A solidão com ela é vazia, mas constante. Me abraçava e me envenenava lentamente. Dia 30. Hoje joguei a garrafa fora que escondia de minha irmã. A netinha dela estava brincando com um litro que encontrou sem querer e meu coração quase saltou pela boca. Estava com a garrafa de uísque, a última que eu tinha conseguido. Me arrependi um pouco quando terminei de virar ela na pia. Devia ter apenas molhado o céu da boca. Aquele seria o último gole de todos. Mas a menininha de 2 anos olhava para mim exatamente como minha filha fazia décadas e décadas atrás, na porta da nossa cozinha. Eu sorri para minha sobrinha neta e falei para ela: "Isso aqui é um veneno, minha filha. Tem que se manter longe, tá ouvindo?" Dia 31. Não sei se vou conseguir parar. A abstinência é uma montanha que eu não sei se tenho forças para continuar subindo. Mas sigo escrevendo para que, se minha filha algum dia ler isso, saiba que eu realmente tentei. Amei você em todos os estados que minha mente se encontrava, filhinha. Sóbrio, bêbado e até desacordado. Você sempre foi e sempre será a única coisa que me fez querer ser um homem melhor, mesmo se eu nunca tiver conseguido. Amor, seu pai.